sou nova no canal. Hoje eu vou falar um pouco da minha infância. A minha infância, aos 5, 6 anos, eu tinha que trabalhar. Eu lembro que minha mãe levava a gente para casa de farinha. E eu e meus irmãos, a gente tinha que descascar a mandioca, né, para poder fazer farinha. Era uma vida muito sofrida, porque a gente não sabia, né? E minha mãe mandava a gente descascar e às vezes a gente se cortava. E isso deixava a gente muito triste, né? Porque era coisa que os adultos deveriam fazer, mas eles mandavam a gente fazer, né? E eu lembro que a gente ficava com muito sono e minha avó começava a contar as histórias dela, né? Que eram as histórias que a mãe dela contava para ela quando ela era pequena. E ela contava para a gente, porque a noite era muito longa. E nisso, quando não apagava, né, o candeeiro, né? Quando o gás acabava, a gente tinha que ir lá botar o gás no candeeiro, né? Para poder acender o candeeiro de novo, porque na casa de farinha, no interior, era tudo escuro, né? Era os candeeiros que deixava claro, né? E a gente ficava lá fazendo farinha. Isso durava uma semana. Meu avô fazia farinha, que era para vender as farinhas, né? E era o meio que eles tinham de sobreviver, né? E também tinha os gados, né? Que a gente ia buscar lá em cima no morro. A gente saía às 5 da manhã para ir buscar os gados, que era para o meu avô tirar o leite, né? Que era para poder vender de manhã, que o carro do leite passava de 7 horas, né? E então ele tinha que tirar logo o leite e deixar lá em cima no ponto, o carro do leite pegar, né? Era uma infância muito triste, né? Porque a gente tinha que cuidar das galinhas, dos porcos, tinha que cortar capim para os cavalos, a gente tinha que levar as ovelhas para o pasto, e 2 horas depois a gente mudava as ovelhas de pasto, né? Era uma vida muito triste. A gente não conhecia brincadeiras, a gente não sabia o que era estudar, né? Porque a gente não teve nada disso, né? Então foi uma vida muito triste. Uma vida onde minha mãe levava a gente para a roça, a gente passava uma semana na roça trabalhando, era plantando feijão, era plantando milho, fava, né? E a gente ficava limpando os matos lá com uma enxadinha pequenininha que ela dava pra gente, e a gente sem saber muito limpar, né? Mas foi bom essa infância. Teve o seu lado ruim, sim, porque a gente não pôde estudar, né? A gente não pôde brincar, mas teve o seu lado bom, porque a gente aprendeu muitas coisas, né? Hoje em dia eu aprendi que com as casas que a gente fazia no interior de Taipa, eu aprendi a fazer minha casa de tijolo, né? Aprendi a subir uma parede, aprendi a fazer uma massa, né? Hoje, com um pouco que eu aprendi na minha infância, me ajuda muito hoje, né? E foi uma infância que teve o seu lado ruim, né? Mas teve o seu lado bom, onde a família era unida, onde a família ficava aos domingos frequentando a igreja católica, onde a família ficava ali na hora do café unida. E a parte de tudo isso, né? Que eu falo que a melhor parte era o beiju de manhã que a gente comia com leite de vaca, né? Era muito gostoso, o leite de vaca de manhã. E minha avó contava as histórias dela e a gente ria muito, né? Sim, teve aquela vida triste, mas teve seus bons momentos, né? Hoje em dia tudo muda, né? Mas antigamente, quando as crianças viviam no interior, apesar de ser uma vida sofrida, elas eram mais felizes do que hoje, né? Hoje, com essas tecnologias avançadas, né? As crianças ficam ignorantes, ficam agressivas, né? Coisa que antigamente a gente não tinha isso, né? Porque se a gente fizesse isso, a gente apanhava, né? Então a gente obedecia tudo, né? Tudo direitinho. Era uma infância muito boa. Sim, foi uma infância boa. Eu aprendi muitas coisas, assim como poderia ter aprendido muito mais se eu tivesse tido a oportunidade de estudar, né? Mas infelizmente eu não pude, né? Mas graças a Deus hoje eu terminei meus estudos, né? E sou alguém na vida, né? Porque eu sei ler, né? Antes eu não sabia ler, né? Agora eu sei ler, né? E minha mãe, com aquela ignorância dela, como ela não soube ler, né? Quando você vai corrigir alguma coisa que ela fala errado, ela fica dizendo que besteira, basta, isso agora tá cheio de frescura só porque estudou e eu não. É assim que fala e pronto. Eu continuo obedecendo minha mãe até hoje, né? Porque eu acho que é isso aí. Um filho, quando é bom, ele obedece, não importa a idade que ele tenha, né? Ele deve sempre respeitar pai e mãe. E eu aconselho também as crianças que respeitem pai e mãe, porque é muito bom, né? Eu não tenho meu pai porque meu pai se separou da minha mãe, eu tinha entre 8 e 9 anos, né? Mas eu respeito ele até hoje, respeito minha mãe, né? Porque mãe é mãe, pai é pai, né? Não importa, né? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi um vídeo curtozinho, um vídeo simples, né? Falando um pouco da minha infância. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Não esqueça de deixar seu comentário se vocês gostaram ou não. E muito obrigada, gente, por ter assistido. Ah, e não esqueça de apertar lá o sininho, né? Porque assim vocês ficam sabendo se eu tenho vídeo novo ou não, né, gente? E muito obrigada mesmo por ter assistido. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus.